Começamos mais um episódio do Fixcast, o nosso podcast semanal exclusivo do Grupo Fix. Hoje, direto do nosso escritório aqui em Maringá. Eu quero agradecer aqui o Adnan Wada, né? O Ricardo que está aí também nos acompanhando, porque hoje, pessoal, nós temos uma grande celebridade aqui no nosso episódio, tá? E eu costumo dizer o seguinte: nós entrevistamos sempre pessoas que são sucesso naquilo que se propõe a fazer, mentes brilhantes. E hoje, com toda certeza, nós temos que, claro, valorizar bastante a participação, porque é um atleta de nível internacional, tá? E nós vamos conversar com ele sobre tudo, né? Sobre superação, sobre disciplina, sobre os bastidores deste esporte de alta performance, de alto rendimento. Nós estamos recebendo com muito prazer aqui no escritório de Maringá, no episódio de hoje, o Diogo Montenegro, Diogo Multipro, que vai falar com a gente um pouco sobre sua história e sobre a sua atividade. Diogo, cara, é um prazer ter você com a gente aqui nesse episódio. Cara. Obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente e falar um pouco da sua história, falar um pouco desse esporte maravilhoso que você representa muito bem, o Brasil, lá fora. Obrigado. Cara, obrigado pela oportunidade, Adnan. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder mostrar para o pessoal de Maringá e do Brasil um pouquinho da minha história. Eu sou um cara bem fechadão, assim, bem tímido, mas sempre que tem uma oportunidade como essa, eu não perco, quero sempre participar. É um gigante no sentido literal da palavra, né? Uma pessoa maravilhosa, um pai de família, né? Que muito disciplinado, um cara que eu tenho certeza que vai falar um pouco da sua história aqui no nosso episódio. E claro, fazer com que as pessoas que estão nos assistindo através do YouTube, estão nos ouvindo através do Spotify também, se inspirem nessa sua disciplina maravilhosa que você tem, que com certeza é sucesso. Ô Diogo, me fala uma coisa. Antes de tudo, lá atrás, na sua infância, você já sonhava em ser um atleta? Conta pra gente. Sonhava em ser um atleta, mas não de fisiculturismo, cara. O que você pensava fazer? Jogador de futebol? Jogador de futebol. É mesmo. Você é do Rio de Janeiro, Sou do Rio de Janeiro, carioca. Nasci no Rio, mas não fui criado na capital. Com menos de um ano eu fui para a cidade de Nova Friburgo, que é uma cidade da região serrana. E até por isso não tenho muito sotaque de carioca, porque lá o pessoal não fala muito o carioquês, o carioca da gema. Uhum. E fui criado lá, até começar a faculdade. Como lá tinham poucas universidades, eu fui primeiro para Niterói, cursar Educação Física, e depois sim, fui para a capital, fui para o Rio de Janeiro terminar a faculdade. Mas minha história toda, assim, minha paixão por esporte, sempre gostei de fazer tudo. E começou em Nova Friburgo, eu acho que e muito por influência dos meus pais também. Eles sempre me recomendaram muito estar dentro dessa área esportiva, sempre me conscientizaram para essas questões da saúde, e isso fez muito bem para mim, sabe? É legal você falar sobre isso aí, porque você sendo um jovem, né, buscando uma modalidade para poder atuar dentro da área de esportes, né, para, claro, até por questões de saúde também, né? E você chegou a jogar, como é que antes da musculação aí? Na verdade, ainda teve esporte antes do futebol. Com dos 8 aos 10 anos, se não me engano, eu fui velocista. Eu corria. Então eu fazia corridas de 100 metros, 400 metros. E cheguei a sair de Friburgo para ir para São Paulo disputar o Brasileiro, fui campeão. Mas logo depois, como era muito novo, não tinha uma projeção que aquilo podia ser uma futura carreira para mim. Uhum. Eu decidi parar de correr e comecei a, digamos assim, investir mais no futebol. Mas a minha família sempre quis que eu tivesse o futebol como um hobby que focasse mais nos estudos. Então, muito por causa disso, eu tentei jogar no time da cidade, mas não deu muito certo. Eu vi que seria algo que a família precisaria estar muito comigo nesse projeto, mas eu falei, cara, eu acho que se eu tentar investir nisso sozinho, com a minha família insistindo em priorizar os estudos, não vai dar muito certo. Então eu preferi priorizar os estudos e o futebol ficou como um hobby nessa época.
Certo. E lá você é o quê? Flamengo, Vasco, Fluminense? Fluminense. Fluminense. Tá certo. E me fala uma coisa, depois você priorizou os estudos, né? Você é graduado em Educação Eu não Física, terminei a faculdade de Educação Física. mas Eu cursei até, talvez, falta pouquíssimo tempo para eu terminar, mas como eu comecei a competir muito, saí do país, eu preferi focar completamente na competição, e nesse meio do caminho eu fui gostando mais da parte da nutrição. certo. Eu percebi que a educação física era mais algo que eu gostava de praticar como um esporte mesmo, como fisiculturismo. Mas eu comecei a gostar mais de nutrição e ainda ajudar alguns amigos de outras pessoas, outros atletas que gostariam de competir nessa parte nutricional. Isso era algo que eu passei a gostar demais. Então eu comecei a faculdade de nutrição. Ainda não terminei, mas é algo que eu pretendo terminar e até seguir carreira de fato, aliado com o fisiculturismo. Cara, e tem tudo a ver, né? Porque a alimentação hoje é a base, né? Para um bom desempenho no esporte, no resultado que você quer, né? Agora me fala uma coisa, o fisiculturismo, ele é uma modalidade, né? Só para a galera que está nos assistindo entender também, ele é uma modalidade, mas a base é ali a musculação, né? A academia e tal. E quando que você decidiu realmente iniciar a sua trajetória para falar assim, pô, eu quero ser um fisiculturista, eu quero participar de campeonatos no Brasil, fora do país? Sim. Quando começou isso aí para você? Isso começou quando eu iniciei a faculdade de Educação Física em 2020. Apesar de eu já estar indo para academia desde 2010. 2010. Isso. Mas eu já ia para academia desde os meus 14 anos, cara. Eu dos meus amigos, assim, fui o único que realmente gostei de academia e nunca deixei de ir. Era o cara que ia de domingo a domingo para academia. E sem pretensão nenhuma de competir, até nessa época o esporte não era tão conhecido e eu não conhecia o esporte. Apesar de ver os filmes do Arnold e tal, eu não conseguia associar bem o fisiculturismo ao ator. E fui levando, dos meus 14 até meus 19, 20 anos, foi só mesmo um hobby, a musculação, nada a ver com fisiculturismo, nem conheci o esporte ainda. E quando eu cheguei na faculdade, foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que competia. E ele começou a me falar sobre o fisiculturismo e a minha primeira visão foi um pouco negativa, assim. Eu não achei... Acho que isso não tem nada a ver comigo. Para mim, uma competição era algo completamente diferente do que realmente era. Eu achava que as pessoas entravam numa salinha e ia avaliando a musculatura. Cara, era uma coisa viajada, assim. Naquela época não tinha informação, eu também não fiz as devidas pesquisas que eu precisava, mas da forma que ele me falou, aquilo não ficou muito claro. E eu falei, cara, eu não vou fazer parte disso. E aí fiquei um ano na faculdade e ele insistindo, vai assistir uma competição, vai assistindo competição. Um dia terminei de jogar futebol com o pessoal da faculdade, um final de semana, esse meu amigo já tinha conversado comigo sobre uma competição que teria nesse final de semana, mas a princípio eu não ia, joguei meu futebol. E nesse dia o pessoal foi embora cedo, ninguém ficou lá trocando ideia como a gente costumava ficar. E eu falei, cara, eu vou ligar pro Marcílio e vou nessa tal competição. E foi esse dia que mudou minha vida, cara. Ah, é? Eu fico arrepiado de lembrar, porque é exatamente a sensação, eu consigo sentir a sensação que eu senti naquele momento de primeira vez entrar a competição chama Mr. Rio, na verdade era no Estreantes, que acontecia no Rio de Janeiro. E eu vi que era completamente diferente, lotado, vários estandes de empresas de suplemento, fazendo degustação de whey, dando amostra de suplemento, as pessoas arrumadas e a galera lá no palco competindo. E na hora que a gente chegou, estava justamente a categoria de entrada, que eu acho que hoje nem existe mais, uma categoria chamada Body Shape, que é assim, é justamente um shape que o pessoal chamava shape de praia. Não precisava ser muito musculoso, não precisava estar muito definido. E aí eu olhei para os caras, o Marcílio olhou para mim, olhava para mim e ele falou, cara, tá vendo? Você podia estar aí, você tá pronto. Eu realmente tenho uma genética diferenciada
E nessa época eu não fazia dieta, só treinava mesmo e não treinava tão certinho. E eu falei, cara, na próxima eu quero estar nesse palco. Que legal. E foi assim que começou, cara. Que bacana. E me fala uma coisa, hoje você, claro, é um atleta de renome internacional, mas lá no início você já tinha assim alguém que você se inspirava, que você buscava olhar as competições? Tem algum nome que você pode citar? Cara, quando eu comecei em 2011, não existia a categoria que eu compito hoje. A Men's Physique de bermuda ainda não existia. E então eu não tinha muita opção para um físico mais fitness, digamos assim. Eu só tinha olhos para os caras gigantes. Certo. Então assim, naquela época eu assistia muito vídeos do Frank McGrath, que é um bodybuilder hardcore mesmo, cara muito grande, grotesco. Evan Centopani. Então eram esses caras que me inspiravam na época. E eu queria seguir carreira de bodybuilder porque era a categoria que existia na época. Mas um ano depois surgiu essa categoria, até para propagar mais o fisiculturismo. Naquela época estava um pouco em baixa as categorias pesadas. Então eles colocaram umas categorias um pouco mais de entrada nas competições profissionais, e a categoria que eu participo hoje foi uma delas. Eu falei, poxa, isso aqui está mais próximo de mim. Se eu quiser competir numa categoria muito pesada, eu vou ter que esperar 2, 3 anos para ter a composição muscular necessária, mas essa aqui está muito próxima. E cara, parece que foi exatamente o que precisava acontecer na minha vida para eu ter um direcionamento e seguir a carreira de atleta da Men's Physique, sabe? E foi, em 2012 eu estreiei nessa categoria, eu participei da primeira competição que teve no Brasil dessa categoria, fiquei em terceiro lugar, depois participei de uma competição grande, numa exposição, já fui campeão, e aí foi título atrás de título. Que legal. Eu tive a bênção de ser o primeiro atleta a ganhar uma competição da liga profissional. Então assim, tá sendo uma história maravilhosa, né? Que história maravilhosa. Agora, Diogo, fala uma coisa pra gente. É normal isso aí, né? Todo início de carreira, todo início de negócio tem algum tipo de perrengue, alguma coisa que fica truncada, aquela coisa toda. Teve no início ou algum momento difícil na tua carreira que você pode compartilhar com a gente? Com certeza, cara. Assim, naquela época, a primeira coisa que passa pela cabeça é o preconceito que o atleta sofria naquela época, porque hoje ser atleta até é um sinal de status, mas naquela época era um sinal de vergonha até, né? A forma como as pessoas enxergavam, te chamava de fútil. Então assim, acredito que o preconceito que o atleta passava naquela época era a parte mais difícil. Eu poderia citar outras coisas naquela época também. Minha vida era completamente diferente do que é hoje. Faltava grana até para fazer dieta. Então assim, para chegar na faculdade, eu tinha que pegar 3 ônibus. Um deles passava no meio de uma favela chamada Jacarezinho, lá do Rio, que era pesada. Então assim, era um medo, a pessoa te olhando de forma esquisita porque você estava abrindo uma marmita ali no meio do ônibus, porque você tinha que comer, não era o único tempo que você tinha para comer antes de chegar na faculdade. Então assim, foi uma fase difícil, mas eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, os meus seguidores perguntam muito isso, cara, quais dificuldades eu passei no começo. Eu não encarava muito bem como dificuldade, sabe? É como se eu entendesse que aquilo fazia parte do processo. Certo. E fez com que minha jornada, por mais que tivesse sido muito difícil, fez como que fosse uma jornada leve, entendeu? Legal. E você passou por tudo isso e com certeza valeu e tá valendo muito a pena. E como eu já disse, hoje você é um atleta de renome internacional. E agora uma curiosidade. Qual que é a tua rotina hoje? Disciplina de alimentação, de treino, como é que vive o Diogo Multipro hoje? Sim. Após a cirurgia eu mudei um pouquinho, mas... Cirurgia, você fez uma cirurgia de hérnia umbilical. Isso. Eu fiquei 2 meses sem treinar. Foi a primeira vez na minha vida, assim,
como atleta que eu tive que mudar minha rotina, né? Tive que me readaptar agora que eu tô voltando para minha rotina, mas o que eu chamo de rotina perfeita, que é algo que eu sempre falo com as pessoas também, é algo que eu criei para mim e funciona muito bem. Claro que com as particularidades da minha vida, hoje eu sou um atleta profissional, então eu só faço isso, né? Então eu acordo 5 da manhã faço meu cardio, que geralmente é de 30 minutos, depois do cardio eu fico mais 30 minutos fazendo exercício de mobilidade, exercício para parede abdominal, controle abdominal, e tenho minha primeira refeição e eu já deixo preparado tudo que eu vou fazer no dia. Refeição pré-treino, refeição pós-treino, refeição intra-treino, eu deixo tudo preparado já naquela parte da manhã. Preparo todos os meus suplementos que eu vou tomar. Então, de 5 da manhã até as 7 da manhã, eu faço tudo isso. E às 7 da manhã, em ponto, eu tô fazendo a minha primeira refeição. E depois da primeira refeição, sento um pouquinho, faço minhas consultorias, fico até a próxima refeição fazendo minhas consultorias, que eu como de 3 em 3 horas. Então, às 10 eu tenho um tempinho de 3 horas para fazer as consultorias e depois comer de novo. E vou fazendo isso até chegar a hora do treino. Treino, às vezes faço mais um cardio, meu treino costuma demorar 1h30, 2 horas por aí. Depois faço mais uma refeição, volto para casa. De noite eu não trabalho, descanso. As consultorias eu faço na parte da manhã. Cara, eu tenho que estar na cama 10 horas da noite. Então, assim, são certinho, todos os dias, 6 refeições diárias, cardio na hora certa, suplementação na hora certa, treino sempre no mesmo horário, sabe? E 10 horas da noite eu tô na cama para ter aí 7 horas de sono, que para mim é o suficiente. Caramba, quem tá vendo aí o atleta acha que é fácil, né? Mas a disciplina e a rotina de um atleta profissional não é qualquer um que consegue não, né, Diogo? É verdade. Eu costumo dizer que é fácil você fazer alguns dias, mas você fazer por anos, Meu meses, Deus, é mais complicado, sabe? É. Agora me fala uma coisa, o que o esporte, essa disciplina, te ensinou para a tua vida fora do esporte? Cara, a coisa mais importante que eu aprendi com o esporte, sem dúvida, é que quando você coloca esforço e dedicação em algo, não tem como aquilo dar errado. E a gente pode levar isso para a família. Quando você constrói uma família assim, não tem como aquela família dar errado. Nos negócios, eu montei academia aqui em Maringá. Foi a primeira grande academia de Maringá, Ironberg de Maringá. Ironberg, né? Ironberg. Então, assim, tudo que você coloca o esforço de verdade, coloca seu coração naquilo, não tem como dar errado. E tudo que realmente eu tento fazer, eu coloco essa disposição que eu coloco no fisiculturismo. Cultivar amizades da mesma forma, sabe? Que legal. E me fala uma coisa, você compete, claro, foi campeão várias vezes. Quantos títulos são ao todo? Da Liga Profissional são 8 títulos. 8 títulos. Sim. Qual o mais importante? Eu considero que seja os 2 terceiros lugares que eu fiquei no Olímpia. Mr. Olímpia. É isso, que é a maior competição hoje do fisiculturismo. No ano de 2022 e 2023, 2021 e 2022. E em 2024, um título extremamente importante também, que foi o Arnold Classic dos Estados Unidos, né? A competição do Arnold. Você foi campeão. O Arnold me entregou a premiação, então assim, mais um momento... O Schwarzenegger te entregou a premiação? Entregou a premiação. Que legal, hein, cara? Assim, mais um momento incrível da minha vida. E essas são as mais importantes, sem dúvida. Ô, Diogo, fala pra gente, cara, naquele momento pré-competição, você fala, pô, eu vou participar da competição internacional dia tal. Existe alguma pressão? Você fica ansioso? Você fica calmo? Como é que você lida com isso nessa pré-competição? Cara, existe muita pressão, mas ainda mais hoje com a internet, né? No meu caso eu digo que é uma pressão positiva porque as pessoas têm muito carinho por mim, elas torcem muito, sabe? Mas eu me coloco, acho que a maior pressão de todas. Eu quero muito performar bem, eu quero muito dar orgulho pro meu país, pra minha família, pros meus amigos. Então assim, eu acho que eu sofro uma pressão interna. Sabe? Você se cobra muito? Eu me cobro demais. Eu me cobro demais. Mas isso é ao longo do treinamento, da tua preparação, ou somente naqueles dias que antecedem? Não, ao longo da preparação. Acho que quando
vai se aproximando da competição e eu vejo meu corpo ficando exatamente do jeito que eu quero, até essa pressão vai saindo um pouco e eu vou ficando cada vez mais feliz e não vou pensando nisso. Mas sempre dá um frio na barriga durante a preparação, sabe? E como é que você lida com a mente? Como que a tua mente, o teu pensamento, a tua vibração te ajuda com o teu resultado? Sim. Olha, quando eu tinha 15, 16 anos, eu li um livro chamado O Segredo. Segredo. E a partir desse momento, tudo que eu fiz na minha vida foi direcionada pelo pensamento positivo. Certo. Então eu sou uma pessoa super positiva. Todo negócio que eu vou entrar, tudo que eu vou fazer, eu sempre busco estar pensando positivo e ter a certeza que aquilo vai dar certo. E minhas ações têm que corresponder com isso. Que legal. Diogo, fala pra gente o seguinte, toda atividade, a gente sabe, profissional, ela tem aí os seus desafios, né? E as pessoas transformam esses desafios, claro, em oportunidades, né? Como é teu caso, né? Lá no início você contou aquilo que você passou, né? Mas a gente sabe que tem momentos, né? Até pela disciplina que você se propõe a fazer para que você tenha esses resultados, uma vida assim bastante regrada, né? Você já pensou em desistir alguma vez? E se já, o que te fez continuar? 2018, final de 2018, eu estava muito motivado para competir no Olímpia no final do ano. O Olímpia sempre é setembro, outubro, e tinha sido um ano muito bom para mim, cara, um ano muito bom. Foi a primeira vez que teve uma competição da categoria Men's Physique profissional no Brasil, em abril, março, bem mais pro início do ano, de 2018. E teve uma disputa épica entre eu e o Felipe Franco, que é um ícone na nossa categoria aqui no Brasil, ícone do fitness, para falar a verdade. E foi uma disputa maravilhosa, cara, assim, foi a primeira vez que a gente viu realmente o fisiculturismo ser disputado como se fosse uma partida de futebol, que estavam as pessoas que torciam pelo Felipe, as pessoas que torciam por mim e as empresas que patrocinavam cada um. Então assim, ali no palco foi uma coisa de louco. Eu me sagrei campeão esse dia e ali eu fui com força total para competir o Olímpia. E nessa época eu era meu próprio treinador. Eu passei muito tempo sem ter um treinador externo e me treinando. Certo. Eu era o único atleta do Olímpia que fazia isso dessa época. E acredito que por causa da pressão, na reta final da preparação, a gente fica muito debilitado. Eu acabei perdendo um pouquinho a mão, secando demais, e num ano que eu estava tão esperançoso de ir bem no Olímpia, eu acabei não indo. E todos esses anos que eu participei do Olímpia, 2015, 2016, 2017, 2018, eu ficava ali entre 12º, 15º, nunca tinha posições expressivas. E era o único brasileiro que estava ali, e para as pessoas já estava muito bom, assim, só que para mim não, sabe? Eu queria algo a mais. E nesse Olímpia eu fiquei muito chateado por não ter conseguido novamente. E eu era casado nessa época, depois que eu voltei do Olímpia, as coisas desandaram, a gente se divorciou, e nessa transição de 2018 para 2019, eu achei que era melhor parar de competir. É uma coisa de louco, assim, porque eu nunca, competindo desde 2011, eu nunca imaginei que eu um dia ia falar, quero parar, mas eu realmente estava tão chateado que eu decidi parar. E veio a pandemia, também foi algo que acredito que tenha sido um pouco responsável para eu tomar essa... tudo, né? Fechou Muda tudo, a rotina de tudo. Né? Mudou a rotina de tudo, não tinha mais competições em vista. Enfim, eu realmente, durante a pandemia, eu achei que não ia competir mais. Né?
A gente conseguiu uma academiazinha pequena aqui em Maringá para treinar, mas pequena, mas assim, eu digo, as pessoas foram completamente receptivas e eu pude sentir o que eu sentia quando eu era mais novo, sabe? Aquela vontade de treinar, tá feliz durante o treino. Então, assim, essa academia Atitude, ela representa bastante, assim, na minha vida, porque foi onde eu me reencontrei. Eu voltei a fazer um estilo de dieta que eu gostava de fazer, meu corpo começou a evoluir e eu tava me sentindo tão bem que os meses se passaram e eu pensei, poxa, se eu puder ter essa mesma energia, essa mesma vitalidade, essa mesma felicidade, por que não competir fazendo o que eu faço hoje, sabe? Legal. E foi aí que eu decidi voltar. E eu tive a bênção de encontrar um treinador que para mim até estava meio fora de alcance. Ele é austríaco, da terra do Arnold Schwarzenegger. Mas a gente tinha um amigo em comum, meu amigo já treinava com ele, era um bodybuilder. E ele falou de mim pro treinador e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. O treinador, ele mandou uma mensagem para mim. E a maioria desses treinadores mais conhecidos, de renome, geralmente eles não falam com o atleta, eles deixam o atleta procurar. E eu até entendo isso, mas ele veio me procurar e isso fez bastante diferença. E eu decidi, conversei com a minha esposa, que ela sempre me ajuda a tomar essas decisões. Eu decidi fechar com esse treinador. Um pouco de receio, porque eu já tinha tido outras experiências com outros treinadores que não foram tão boas assim, mas graças a Deus eu consegui fechar com ele e a gente fez uma parceria incrível. A partir daí veio meu terceiro lugar no Olímpia, veio meu título do Arnold. Então foi algo que realmente foi um breve período na minha vida onde eu tinha pensado, acredito que falar desistir é muito forte, mas eu dei uma breve pausa. Mas lá no fundo eu queria continuar, sabe? Mesmo porque a gente vê que você fala com tanto amor dessa tua profissão, né? Sim. Dessa tua modalidade que você atua, que seria difícil, né, parar, né? Então, parabéns aí por ter retomado e trazendo os títulos, né? Sim. Aí para o nosso país. Aqui para Maringá, você está há quanto tempo em Maringá? Desde 2016. 10 anos. 10 anos. 10 anos em Maringá. 10 anos. E daqui você faz o teu treinamento, segue tua rotina e vai competir onde tem as competições, né? A maioria das competições são fora do Brasil. É. E, cara, eu gosto muito de viajar para competir, conhecer outras culturas, né? Mas eu sinto falta de competir aqui no Brasil por causa da energia das pessoas, sabe? É diferente. Que legal. E me fala uma coisa, ô Diogo, na hora ali que você vai se apresentar, porque são várias posições, né, que o atleta tem que mostrar, os grupos musculares mais evidentes, né? Não sei se é assim, eu sou leigo no assunto, mas assim, existe algum tipo de preparação antes, na hora ali? Você faz alguma série de exercício ou não? Chegou lá, pesou, passou lá aquela A tinta, né? a tinta no corpo, não pode. Como é que funciona os minutos antes de você se apresentar? Realmente a gente faz um aquecimento, que dura aí mais ou menos 20 minutos, né? A gente não pode ficar tão cansado, senão entra no palco e não consegue respirar direito, e até a musculatura não fica tão bonita quando você só faz um aquecimento de leve, né? Então você pode perder definição se você passar do ponto, então você tem que saber exatamente o que você está fazendo nesse momento do aquecimento. E tem um controle de água, de carboidratos que a gente ingere nesse momento, sal, sódio. A gente faz todo um controle ali na parte de trás do palco, que a gente chama de backstage, para justamente estar impecável na hora de subir no palco. O palco praticamente são os minutos que o corpo vai estar completamente diferente e você provavelmente não vai ver aquilo que você está vendo no palco em lugar nenhum, porque é realmente a questão de momento, sabe? Certo. E o que as pessoas que estão ali fazendo a avaliação do atleta, eles mais levam em consideração? Existe algum grupo muscular que soma mais? Como é que é feita a avaliação, as notas? Sim, cada categoria tem os seus critérios de avaliação. A Men's Physique, a minha de bermuda, ela preza mais por um corpo definido, mas não definido ao extremo, digamos assim, como um Classic ou como
um bodybuilder, mas tem que estar muito definido. E com uma quantidade de massa muscular moderada. Tem que ter músculo, mas também não exagerado. Hoje a gente tem uma escala de altura e peso, então isso ficou mais fácil. Antes era só no olho. Então agora com altura e peso isso ficou mais simples e mais bem organizado. Mais justo também. Uhum. E a minha categoria, ela não tem poses compulsórias, que a gente chama de poses compulsórias, as poses dos bodybuilders clássicos e dos bodybuilders open, que são as poses que os atletas fazem mesmo. Uhum. A gente faz praticamente um desfile, que a gente caminha no palco, fica de frente e de costas. As poses laterais não são obrigatórias, certo. A gente só faz durante a apresentação. A gente tem uma apresentação que dura em média 30 a 40 segundos. E na hora de fazer o confronto entre os atletas, quando todos ficam enfileirados no palco, são só as poses de frente e costas. Aí os juízes vão verificar ali proporção, simetria, né, a qualidade da pele, a qualidade da pintura, tudo isso. Se o atleta tá tranquilo no palco, tudo isso faz diferença na hora do julgamento, sabe? Legal. E me fala uma coisa agora, Diogo, pra gente aqui, né? O que você considera como principais hábitos diários que você tem que mais contribuem para o seu crescimento como pessoa e como atleta? Olha, eu acredito que ser uma pessoa organizada e saber realmente direcionar o seu esforço para certas coisas é o que realmente vai fazer a pessoa ter sucesso em todas as áreas da vida. Então eu busco muito isso, cara. Eu tenho meus horários muito certinhos para fazer tudo. Sempre tem alguma reunião, alguma coisa, eu tento chegar um tempinho mais cedo. Então eu acho que a palavra-chave é a organização, sabe? A gente vê que a disciplina, então, do esporte, né, ela te auxilia muito na sua vida na questão de organizar as suas coisas, né? Então a gente percebe até a título de horário também, você é um cara bastante pontual, né? Você é sempre organizado assim também no dia a dia? Sim, bem bastante organizado, bagunça me incomoda assim demais, eu digo que às vezes até esse meu excesso de preocupação com organização e com horários me atrapalha um pouco. Inclusive, a psicóloga que está comigo, eu sempre tenho uma pessoa me auxiliando em todas as partes, assim. Então, a Rafaela me ajuda muito a tentar ser um pouco mais light com essas coisas, mas ao mesmo tempo não perder o foco que eu tenho que ter. Entendeu? Certo. Então, assim, a gente já identificou que às vezes esse excesso me atrapalha em certas questões, por eu ser muito rigoroso, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente sabe que toda atividade ela tem que ter uma disciplina, né, para que o profissional ele tenha realmente rendimento naquilo que se propõe a fazer. Existe alguma época do ano ali que você tira férias, que agora eu vou meter o pé na jaca, vou comer a hora que eu quiser, comer o que eu quiser? Tem isso ou não? Então, isso eu passei a vida toda sem ter esses momentos. Olha, sabe? E em 2021 eu tive uma filha, eu tô com a minha esposa desde 2020, se eu não me engano. Uhum. Então, assim, eu comecei a ver um lado diferente da vida e tentar aproveitar um pouco mais. Até eu gosto muito de falar da minha psicóloga, porque é uma pessoa que me ajuda muito a balancear a minha vida. Por ser um cara tão focado, eu às vezes perco o controle. Verdade. Né? Porque é uma linha muito tênue entre você estar focado e fazendo tudo direitinho e às vezes você escapa para outro lado. Então, assim, fazer essa transição que eu me propus a fazer com a minha família, isso foi conversado com a minha mulher, eu fiz de tudo nesse período de uns 2 anos, um ano para cá, para ser um pouco mais suave, um pouco mais light e conseguir equilibrar isso com a minha rotina, com a minha família. Inclusive, a gente tem nossa família, digo, meu sogro, minha sogra, a gente viaja para Balneário, para Itapema, todo final de ano. Sempre para o mesmo lugar. Já tem 3 ou 4 anos que a gente faz isso, e ali é o momento que eu fico um pouco mais livre. Mas eu tenho consciência que, como isso é minha profissão, esse lance de
pô, pisar o pé na jaca, fazer excessos já não faz parte da minha vida. Mas eu já não sou também aquele Diogo que... Tão engessado. Tão engessado. É. Eu já me permito sair um pouquinho com a minha família e comer alguma coisa diferente, né? Então, assim, já consegui ser um pouquinho mais light e isso não me atrapalhou tanto que em 2024, quando eu fui campeão do Arnold, em março, em dezembro eu tava lá em Itapema, sabe? Aproveitando com a família. Então, assim, eu comecei a entender que dá para existir um equilíbrio. Que legal. Eu até ia te perguntar, porque esses momentos aí, talvez depois, na hora que você volta, você tem que, de repente, colocar um pouco mais de esforço para voltar, então não atrapalha em nada. Assim. Não atrapalha. Eu sempre costumo falar isso para meus clientes de consultoria, eles perguntam muito, eles me chamam de coach ou treinador. Coach, vou sair com a minha mulher no final de semana, me dá um direcionamento, como que eu posso comer? Eu costumo brincar assim, coma como uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? Poxa, quando você vai comer um hambúrguer, você come um hambúrguer, uma batata frita, você não precisa comer 3 hambúrgueres. Você vai comer uma pizza, come 3, 4 fatias de pizza, não precisa comer 8 fatias de pizza. Então, assim, como uma pessoa normal. Volta pro plano do domingo, você vai estar perfeito, vai estar impecável. Eu sempre falo, cara, se as pessoas têm esse controle e não saem no desespero, comendo tudo que vem pela frente, elas conseguem se manter bem. E foi isso que eu aprendi, que era algo que eu não tinha noção há um tempo atrás. Sabe, eu achava que realmente qualquer coisa que você comesse fora da dieta podia prejudicar seu físico e tal, mas não é verdade, sabe, tem como você ter um equilíbrio, é claro, a gente que compete em alto nível sabe que se você vai fazer, são 42 refeições por semana, eu sei que eu vou poder fazer 1 ou 2 livre, mas sempre com controle total de calorias, isso é o que o meu treinador passa pra mim, sabe. Eu tenho minha liberdade, mas ao mesmo tempo eu fico travado em certos pontos, mas é o que eu falo, é a vida de uma pessoa normal, entendeu? E você falou algo aí interessante, porque você, como sendo um atleta que as pessoas te seguem, se esperem em você, até pelo sucesso que você tem naquilo que você se propõe a fazer, você também, claro, oferece mentorias, né? Sim. Para as pessoas interessadas, né? Sim. Como é que as pessoas chegam até você para fazer essas mentorias? Através das redes sociais, né? Tem lá o teu Instagram, que é o Diogo Multipro, né? Isso. E aí é só entrar em contato, que daí você tenta achar um espaço na agenda para poder atender essas pessoas. Claro, é isso? no meu Instagram pessoal, ele tem um direcionamento para a página da minha equipe, né, que é o Team Monte. Então, clicando no Team Monte, falando comigo pelas mensagens do direct, a gente já responde e aí ela consegue ser assessorada, sabe? E ali você passa o quê? Rotina de treino, de alimentação, você faz ali uma avaliação do que a pessoa já está fazendo, como é que funciona? Isso, treino, alimentação, rotina de cardio, parte de mentalidade. Na minha visão, a consultoria o mais importante da consultoria é o tratamento com a pessoa, o que você está assessorando, sabe? Muita gente está ali que, na verdade, às vezes ela sabe o que você tem que fazer, mas precisa de um incentivo, precisa de uma palavra. E eu acho que esse foi um dos meus diferenciais para ter tanto sucesso com as consultorias durante os anos, sabe? Ô Diogo, me fala uma coisa, o treino hoje dentro de uma academia, a gente percebe que ao longo do tempo ele vai mudando alguma coisa. Antigamente falava, você tem que fazer uma época para ganhar massa muscular, fazer hipertrofia, depois você tem que derreter, fazer distrofia, tem que treinar até a falha, não, é série de 8, o músculo não conta, agora tem que ser as séries válidas. Como é que é isso aí? Existe uma adaptação ao longo do tempo? Muda isso aí? É você que treina faz tempo e, claro, né, tem sucesso, né? E a gente vê, né, é um campeão internacional. Como é que você vê essas tendências aí que se colocam, que vai ao longo dos anos mudando? Eu acho que o maior tabu que existe é essa questão das séries e repetições de treino, né? 4 de 8 é para crescer, 4 de 15 é para secar, 3 de 6 é para ganhar força. E na verdade não existe nada disso, sabe? Quando eu faço
eu e meu treinador, a gente elabora meu programa de treinamento e meu programa de dieta, a gente não modifica o treino. O treino ele é sempre o mesmo e a gente tem como foco só a progressão de carga, que é aumentar a carga a cada treino. No meu caso, como eu sou bem avançado, isso não vai acontecer todo o treino. Então, assim, pode acontecer 2 treinos sem aumentar a carga e no outro aumenta, ou carga ou repetição. Então, assim, as pessoas ficam muito na dúvida e elas ficam pensando demais sobre o que elas têm que fazer. Mas, na verdade, é muito simples. A gente tem uma média de 6 a 12 repetições que a gente pode trabalhar com segurança, com uma carga adequada, que vai servir tanto para secar, tanto para ganhar massa muscular. Então, assim, não tem uma diferença quanto a isso, sabe? A maior diferença que você vai ter num planejamento vai ser, de fato, a dieta. Ali vai controlar realmente a sua composição corporal. Ou você vai secar com déficit calórico, ou você vai ganhar massa muscular com superávit calórico. E me fala uma coisa, a tua orientação aqui, falando no geral, é porque assim, a gente vê, a gente frequenta a academia, né, apesar de não parecer, mas a gente frequenta também, vê muita gente, cara, fazendo cada loucuragem, a gente chama de loucuragem, né? Que não dá para entender, né? Então o cara tá lá, ele tá fazendo série de 30 repetição, fazendo exercício tudo errado, aquela coisa toda. Hoje, para as pessoas que querem ter resultado, você aconselha sempre ter um acompanhamento, fazer uma dieta e não levar, por exemplo, assim, uma modalidade, no caso a musculação, de qualquer jeito, né? Você orienta para isso? Cara, com certeza a melhor forma de uma pessoa leiga que não entende de academia, a melhor forma dela evoluir é de fato com o auxílio de um profissional. Uhum. Eu não vejo como a pessoa estar numa academia, o que muita gente faz hoje, olhando vídeo na internet, alguns influenciadores que vão passar isso, faz 60 repetições. A gente vê muito isso acontecer, e às vezes o influenciador, infelizmente acontece isso, ele sabe que aquilo tá errado, mas ele passa porque ele sabe que aquilo vai ser diferente e vai chamar atenção. Então a gente tá cheio disso na internet. Eu não recomendo que a pessoa veja vídeos e se baseie somente em influenciadores para executar um treino. Realmente ela precisa ter um profissional da área para guiar ela. Legal. Diogo, a gente já está quase finalizando aqui o nosso horário, e a gente, no bate-papo gostoso assim, sim, passa rápido, né, cara? E me fala uma coisa, quais competições tem pela frente agora aí que você pode falar pra gente, se você está se preparando para alguma? O que tem no calendário aí para 2026? Cara, eu tô sofrendo um pouco porque é o maior período de latência, assim, que eu fiquei sem competir. Eu competi em março de 2025 e tá completando um ano agora. Eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo assim sem competir na minha vida. Mas por causa da cirurgia, acabei tendo que dar essa pausa. E minha previsão é de competir entre julho e agosto. Eu tenho mais 2 meses, 2 meses, eu vou até meados de abril nessa fase de ganho de massa muscular que eu tô fazendo. A partir de abril, tenho aí 3, 4 meses para fazer o processo de perda de gordura. É aí onde a preparação realmente pega e fica mais difícil. É aí que a boca fica escura, né, que nem diz o outro. A boca, você vai treinar, tá mais fraco, aí vai dar um teto preto, mas eu gosto dessa sensação, e é onde tá o físico que eu mais gosto, né, definido. Eu tô com 98, quase 99 agora, tenho que bater 82,6, então é muito para perder, e eu vou ficar bem diferente. Talvez se a gente se esbarrar aí de novo, talvez nem me reconheça, porque são muitos quilos a menos, cara. O rosto fica mais fino, o corpo fica completamente diferente. Faz parte, né, da rotina, sim, né? É uma competição que você tem que estar realmente preparado. Então, acontece, e tem que ser, né? No começo era um pouco estranho, né, ter essas variações, essas diferenças. Eu dizia que eu não aceitava muito o sofrimento a gente chama de cutting, né, a parte
da preparação que a gente perde gordura, eu não aceitava muito o sofrimento, sabe? Era uma batalha mental, assim, porque eu ia pra academia muito fraco, porque estava comendo pouco, mas tinha que dar tudo no treino, e passei muito tempo, assim, sem entender isso, sabe? Ficar chateado no treino porque eu não estava conseguindo levantar as mesmas cargas, mas essa maturidade que eu ganhei ao longo do tempo fez eu entender que, cara, é esse o processo. Sabe? Não importa, cara, o que você vai estar sentindo naquele momento. Você vai pra academia, você já vai ter consciência de que você realmente vai pegar menos peso porque é uma questão fisiológica. Então você não precisa ficar se culpando como eu me culpava, porque eu sentia que era como se eu tivesse Era como se eu não estivesse dando tudo no treino porque eu estava pegando mais carga. Então isso foi difícil de entender, mas depois que eu entendi, o processo também se tornou ainda mais leve. Legal. Ô Diogo, pra gente fechar, eu gostaria que você desse um conselho para quem realmente quer vencer, seja no esporte, seja nos estudos, seja no negócio. Qual é o conselho que o atleta internacional Diogo Multipro pode dar para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, para aquela pessoa que quer vencer realmente? O que ela tem que fazer? Para a pessoa que quer vencer realmente, ela precisa ser impecável em todas as áreas da vida. Não pode errar em nada, não pode deixar a família para trás, não pode deixar estudos, não pode deixar trabalho, se for atleta, se for relacionado ao fisiculturismo ou não, tem que ser impecável com a alimentação, mesmo jogador de futebol, jogador de tênis, tem que cuidar da saúde, tem que fazer seu cardio. Então assim, isso que eu aprendi na minha vida, e foi isso que fez eu chegar até aqui, ser impecável em todas as áreas. É assim que você cresce, é assim que você evolui, e é assim que você chega no seu objetivo. Cara, obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá? Compartilhado um pouco da tua história, um pouco da tua rotina do dia. Eu tenho certeza que esse episódio vai ficar marcado aí, porque realmente você é uma pessoa muito especial no mundo do esporte, né? E é sucesso naquilo que se propõe a fazer. Obrigado por participar. Eu que agradeço Aqui, Diogão. Obrigado, um Ricardo. abraço. Um abraço. Nós conversamos com Diogo Montenegro, Diogo Multipro, atleta internacional, neste episódio marcante aqui do FixCast. Um abraço e até o próximo episódio.